Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antonique, eu sou professor universitário e estou apresentando aqui a nossa aula, um curso sobre análise gráfica. Na verdade, são noções, é um curso bem básico sobre análise gráfica. Como que você interpreta os gráficos das bolsas de valores, das bolsas de moedas ou de ativos em geral? Então, estamos falando aqui da terceira parte do nosso curso. Não deixe de assistir a parte um e a parte 2 se você ainda não viu, para que você não fique perdido. Então, na aula passada, nós estávamos falando sobre tipos de gráficos. A gente estava vendo aqui o gráfico de linhas, e que é o gráfico mais comum, especialmente quando ele é associado com áreas. Mas existem aqui um montão de outros tipos de gráficos. Esse aqui chama gráfico de velas, ou candle, que é o gráfico mais usado no mercado, é o gráfico de velas, que em inglês chama candlestick. Aqui um gráfico de velas, mas eu acrescentei o volume aqui na parte de baixo. Aqui um gráfico de barras. Você veja que as nossas barras aqui, elas são um pouco diferentes daquela barra convencional que você tem. A nossa barra, ela é essa barra que eu estou me referindo. Então, ela é uma barrinha tem dois cortes no meio. Eu já vou explicar o que significa isso. Mais ou menos o comportamento dessa barra é igual ao comportamento da vela. Elas têm o mesmo objetivo, tem um pouquinho de paciência, já mostro para você o que é isso. Então, quais são os tipos de gráficos que existem? Linha de base é um gráfico de área, e daí ele faz o seguinte: ele traça uma linha de base, porque a pessoa está operando com uma determinada moeda, e ele quer ter uma linha de base. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu estou operando com dólar, e então eu quero pôr uma linha de base de 5,50, porque quando subir de 5,50, eu quero ser alertado, ou quando baixar de 5,50, eu quero ser alertado. Então, ele me destaca esses dois setores, assim. Outro gráfico é o Kaji. Você vai perceber o seguinte: muito do que a gente estuda em gráficos é japonês. Os japoneses foram quem introduziram no mercado essa noção de gráficos. Então, você vai ver que tem muitas coisas aqui que são japonesas, por exemplo, como esse gráfico aqui, que chama Kaji. Outro gráfico, ponto e figura. Ele não é muito usado, ele talvez é mais usado assim para uma explicação mais literal, mais noticiosa e mais jornalística. O gráfico, o Heiken, olha, você está vendo aqui, ó, Hashi, o Hashi é mais uma palavrinha japonesa aqui. Ele é praticamente igual ao gráfico de velas. Ele tem pouquíssimas diferenças entre ele e o gráfico de velas. O gráfico de barras, que é um gráfico super importante. Então, ele tem, a barra é uma linha assim, e aí ela tem duas laterais. Nessa lateral aqui, por exemplo, quando a barra for em vermelho, aqui a bolsa abre e aqui a bolsa fecha.
Você notou que o movimento é assim e ele está em vermelho porque caiu. Esse aqui é o preço máximo que o ativo foi no dia e essa ponta aqui é o preço mínimo que o ativo foi num dia. É um gráfico bastante usado. Veja aqui como é que ele funciona. Na verdade, a linha do gráfico ela está passando aqui, ó. Se você fosse fazer uma média, a média está passando aqui. Mas, como eu falo para você, a média não te fala nada. Agora, essas barrinhas aqui te dão conta um monte de informações. Ó. O máximo, o mínimo, a abertura e o fechamento. Nesse caso aqui, a bolsa cai. Então, você tem duas situações aqui. Ó. Quando a bolsa sobe, aqui abre e aqui fecha. Ó, e quando a bolsa cai, aqui abre e aqui fecha. Normalmente, nós distinguimos essa barra por cores vermelha quando cai e verde quando sobe. O vermelho é mau sinal em qualquer idioma e o verde é bom sinal em qualquer idioma. E esse aqui é o gráfico mais importante e também o gráfico mais usado no mercado, que é o gráfico de velas. Lembre, em inglês ele chama candlestick. Candlestick. Então, quando você for utilizar esse gráfico, você vai poder achar esses dois nomes aqui, ou velas ou candlestick. Verde subiu e vermelho caiu. Olha aqui, então. Aqui é o preço de abertura e aqui é o preço de fechamento. O menor preço do dia e o maior preço do dia. Então, o gráfico está, assim, se eu fosse traçar uma linha aqui dentro, ficaria alguma coisa assim. Mas a gente não traça a linha. O que indica aqui são as velas. Vela para cima, ó. A gente não vai passar essa linha aqui. Tem ferramentas que passam a linha, mas a gente não vai passar a linha aqui. Aqui, então, um resumão do que significam as velas. Então, vela vermelha caiu e vela verde subiu. Fechou, abriu, subiu. Abriu, fechou. A bolsa caiu. E esse aqui é o preço máximo e esse aqui é o preço mínimo. Então, está aqui um gráfico de velas. Você pode ver aqui, que tem uma tendência de alta, nessas velas aqui. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai interpretar essas figurinhas aqui. Então, aquele analista técnico, aquele analista grafista que eu falei para você no início, na nossa primeira aula, ele olha aqui e ele vai interpretar. É mais ou menos como que quando você pega uma análise de uma tomografia ou de uma radiografia na mão, assim, você olha aquele negócio ali, você não consegue enxergar nada. É um monte de coisa borrada. Aqui é mais ou menos parecido. Ou seja, apenas se você treinar os seus olhos é que você vai conseguir enxergar o que esses elementos aqui no gráfico estão indicando para você. Então, aqui é um gráfico já de uma corretora. Esse gráfico aqui, se você tem conta corrente numa corretora, ela te disponibiliza grátis um gráfico para você usar. Eu, por exemplo, tenho uma conta corrente numa corretora, e a corretora me disponibiliza um gráfico sensacional. Ele é de graça e estupidamente poderoso. E quando você abrir o gráfico, o que ele vai te mostrar? Ele vai te mostrar o candle, porque o candle é o padrão, o que, assim, a maioria das pessoas usam esse negócio. Eu até fiz essa brincadeira aqui, entre 10 estrelas do cinema
entre 10 estrelas do cinema, 9 usam looks. Se você quiser saber o significado dessa minha frase aqui, pergunte para o seu avô, porque essa propaganda aqui foi o maior case do sucesso publicitário no mundo e ela aconteceu há muito tempo atrás. Então, aqui, uma análise do Kendall. Então, eu estou olhando o dólar, olha, imagina que o dólar fechou a 5,32 e o dólar abriu a 5,26. Subiu ou desceu? Subiu, porque está em verde aqui, ó. Se está em verde, subiu. Mas ele fechou a 5,32, abriu em 5,26, ó, abriu em 5,26 e fechou a 5,32. E como é que ele foi? Como é que foi a análise nesse período aqui? Olha, é o seguinte, o máximo que ele chegou nesse dia, foi 5,33. E o mínimo que ele chegou nesse dia foi 5,25. Então, perceba você, olha, só nessa brincadeira aqui, depois você vai ver que tem um montão de informações mais aqui, ó. Mas só nessa brincadeira aqui, então, você tem, ó, uma informação que foi se fechou ou subiu. Outra informação, qual foi o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço máximo e preço mínimo. Então, num bloquinho só, ele está te dando aqui 5 informações. Depois você vai juntar outras coisas e ele vai te dar mais informações ainda sobre esse assunto. Então, meus amigos, essa nossa terceira aula é isso que eu tinha para mostrar para você. Muito obrigado. Não deixe de assistir a aula 1 e 2, para que você não fique perdido e você aprenda tudo o que for preciso sobre os gráficos. E agora, não deixe de ver a parte 4, porque na parte 4 nós vamos entrar na análise prática desses gráficos. Muito obrigado, um abraço e até a aula de novo.